contexto da Revolução dos Bichos se passa em uma granja até então liderada pelo Sr. Jones. Em um dia, o porco-major, que era um porco muito respeitado pelos animais da fazenda, insiste em fazer uma reunião para contar aos animais um sonho que ele teve. E antes disso, ele decide fazer uma reflexão a respeito de tudo aquilo que ele tem observado durante toda a sua vida. Ele começa perguntando aos animais da fazenda, intitulando-os de camarada, título esse que vai ser adjetivo de todos os animais. Então ele diz: então, camaradas, qual é a natureza dessa vida? Indaga a respeito dos maus tratos que os animais recebiam do Sr. Jones, da exploração do trabalho, fora a má alimentação. Segundo ele, isso não podia mais ser aceito, porque quem produz é os animais, não o Sr. Jones. Os animais não dependem dele, é o contrário. Para resumir em uma palavra, o homem. O homem é o único e verdadeiro inimigo que temos. Basta remover o homem de cena que o motivo primário da fome e do excesso de trabalho seria abolido para sempre. E em seguida ele conta o que sonhou. Ele sonhou com uma música chamada Bichos da Inglaterra, onde ela fala de uma revolução dos bichos e a queda da tirania humana sobre o domínio dos animais. 3 dias depois do acontecimento, o porco-major ele acaba falecendo, mas deixa o legado da revolução. Acontece que esse legado ele acaba sendo liderado pelos porcos, que no livro eles se apresentam como as criaturas mais inteligentes para liderar a granja. Eles sabiam ler, escrever e governar também. Mais à frente a revolução acontece. O Sr. Jones foi expulso da granja pelos animais depois de deixá-los há dias com fome e ter agido com violência. A filosofia que resumia essa revolução era chamada de animalismo e fora compactada em 7 mandamentos. Primeiro, o que quer que ande em 2 pernas é inimigo, o que quer que ande sobre 4 pernas ou que tenha asas é amigo, nenhum animal deve usar roupas, nenhum animal deve dormir em uma cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal matará outro animal e o mais importante de todos eles, todos os animais são iguais. Depois da expulsão do Sr. Jones, se tornaram comuns reuniões a respeito do ensinamento do animalismo. E nessa reunião também era discutido como a granja seria liderada pelos animais. A primeira personagem que acaba contrastando com os demais animais sobre o animalismo é a égua chamada Mimosa. Em um dos embates que Mimosa teve com Bola de Neve, que era um dos líderes da granja até então, ela indaga sobre a possibilidade dela continuar utilizando laços de fita na crina. E ele responde: camarada, essas fitas que você tanto estima são um distintivo da escravidão. Será que você não compreende que liberdade vale mais do que laços de fita? É claro que essa indagação se demonstra uma conformidade com a situação que ela se vê diante de um ser humano. Ser a égua que puxa a carroça do Sr. Jones não era motivo de fato para se rebelar, contanto que tenha sua crina de fitas. Mas era conveniente para ela fazer parte da rebelião? Não. Ela teve escolha em não participar da rebelião? Também não. Pelo que parece, a liberdade só é válida se for a do animalismo. É interessante porque ao decorrer do livro, Mimosa desaparece. E antes disso, foi pega guardando torrões de açúcar e laços de fitas. Semanas depois, alguns pombos trouxeram a notícia de que ela foi vista pela última vez, afastada da granja, e estava com um homem que lhe dava torrões de açúcar e passava a mão no seu focinho. Segundo eles, ninguém mais nunca a mencionou. Uma camarada some do nada, desaparece. E ninguém faz questão de nada. Será mesmo que aquele que anda sobre 4 pernas é amigo? Bola de Neve foi o primeiro líder da Revolução dos Bichos. Inclusive, foi ele que liderou a primeira luta de animais contra os humanos. E foi muito respeitado depois disso. Acontece que havia uma rixa entre o porco Napoleão e o porco Bola de Neve. Os dois queriam liderar. E essa rixa já estava em seu limite depois de Bola de Neve ter a ideia do moinho de vento. Ele queria fazer um moinho de vento para o auxílio do trabalho dos animais da granja. Segundo ele, com a construção do moinho de vento, os animais teriam mais dias de folga no trabalho, água quente e lazer. Então Napoleão, com alguns cães que ele havia adestrado, arquiteta um plano e expulsa a Bola de Neve da granja através de violência, e ele também nunca mais foi visto. Era costume sumir assim animais do nada. Você pode olhar esse ponto e de fato enxergar uma injustiça para com Bola de Neve.
Ele acabou arriscando a sua vida em prol da revolução, na luta, e passava horas vendo a possibilidade da construção do moinho de vento para, até onde sabemos, o auxílio dos animais. Porém, nós precisamos nos atentar a 3 detalhes. Primeiro, o único que tinha conhecimento sobre a arquitetura e a funcionalidade do moinho de vento era a Bola de Neve. Dizer que construir um moinho de vento para o benefício dos animais não é de fato dar benefícios aos animais, porque quem trabalhava eram os animais. Segundo, o próprio Napoleão, mais adiante, manda construir um moinho de vento, que na realidade não foi utilizado para o benefício dos animais. Foi utilizado para aumentar a produção da granja e gerar mais lucros. Nós não sabemos se o projeto era de fato para gerar mais funcionalidade e auxiliar os demais animais ou simplesmente aumentar a produção. Quem tinha ciência do projeto eram os porcos. Terceiro e último detalhe. É muito viável duvidar do plano arquitetônico do moinho de vento, tendo em vista que Bola de Neve já se sobressaía sobre os demais animais. Se ele não quisesse se aproveitar, ele não deveria ter uma alimentação diferenciada dos demais animais, só porque ele era inteligente e letrado. De início, você já consegue identificar essa separação entre os porcos e os demais animais. Era muito fácil ludibriar os animais trabalhadores da fazenda. Eles não sabiam ler e nem escrever. Não tinham uma boa memória e aceitavam qualquer alternativa que alguém de sua confiança disse era a melhor alternativa. Nesse episódio do leite e das maçãs, nós vemos a primeira vez que Garganta toma de fato seu posto no livro. Ele utilizava sua boa oratória para convencer os demais animais a favor do líder. Seja Bola de Neve, como vemos aqui, seja Napoleão, como vemos no desenrolar da história. Tem uma parte que ele diz: camaradas, gritou ele, vocês não imaginam, espero eu, que nós porcos estamos fazendo isso com espírito de egoísmo e privilégio, certo? Muitos de nós não gostam tanto assim de leite e maçãs. Eu mesmo não gosto muito. Nosso único objetivo ao tomar posse dessas coisas é preservar nossa saúde. O leite e as maçãs, isto que foi provado pela ciência, contém substâncias absolutamente necessárias para o bem-estar dos porcos. Por fim, antes do desaparecimento de Bola de Neve, este resume os 7 mandamentos em um único conceito, em uma única frase: 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Porque por falta de conhecimento, alguns animais não conseguiam ler os mandamentos e nem entender do que eles se tratavam. Garganta, depois da saída de Bola de Neve, continuou tendo seu ofício de intermediador. Certo dia, Napoleão anuncia a comercialização de feno e trigo, como também anuncia a comercialização dos ovos das galinhas. Dizia ele que era apenas para a obtenção de algumas mercadorias para a construção do moinho de vento. Rapidamente, depois da reunião de Napoleão, Garganta passeia pela granja para tranquilizar os animais. Ele diz que não fora mencionado nada contra o comércio e o uso do dinheiro no animalismo. Como também, se fosse mencionado, seria coisa inventada pelo próprio Bola de Neve. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Ele diz: vocês estão certos que não sonharam? Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? Logo depois, os animais se convencem de seu engano. A deturbação dos mandamentos é algo muito utilizado no governo dos porcos. É o exemplo do mandamento nenhum animal dormirá em cama. Ele é modificado para nenhum animal dormirá em cama, com lençóis. Esse personagem é extremamente importante para manter a boa imagem tida pelos animais do Napoleão. Se Garganta diz: me mostra onde está escrito, e se não tiver escrito, os animais se enganaram. Se ele diz: veja aqui essa estatística, logo depois não importa o que os animais estão pensando, o que importa são as estatísticas. É exatamente o que Chesterton diz em Ortodoxia, quando ele fala que as lendas devem ser levadas mais a sério do que o livro de história, porque as lendas são contadas pela maioria da população que é sã, e o livro de história é contado pelo único homem que é louco da aldeia. Afinal das contas, nesse contexto, o livro de história poderia ser facilmente alterado de acordo com o interesse do homem. Napoleão, ele era autoritário e egoísta. Ele arma um golpe para tirar Bola de Neve da disputa pela liderança e ele também age de forma corrupta para com os demais animais da fazenda. Desde o início você percebe a malícia de Napoleão. No capítulo 6, se não me engano, nós vemos muito bem como Napoleão liderava os trabalhadores.
Durante a primavera e verão, eles trabalharam 60 horas por semana. E em agosto, Napoleão anunciou que trabalhariam também nas tardes de domingo. Este trabalho era estritamente voluntário, mas qualquer animal que se ausentasse teria sua ração reduzida pela metade. Mais à frente, cerca de um ano depois de Napoleão assumir a liderança, as paredes do moinho de vento estavam erguidas. Em uma noite, os animais ouviram um estrondo muito grande por causa da chuva. Na manhã seguinte, se depararam com as paredes do moinho de vento no chão. Napoleão aproveita a oportunidade para submeter os animais não só ao trabalho, mas ao medo e à raiva. Sua cauda se enrijeceu, se tornando bruscamente de um lado para o outro, sinal de intensa atividade mental. De repente, ele parou como se tivesse tomado uma decisão. Camaradas, disse ele, silenciosamente, vocês sabem quem é o responsável por isso? Sabem quem é o inimigo que veio na noite e derrubou nosso moinho de vento? Bola de Neve. Ele bramiu repetidamente como uma voz de trovão. Bola de Neve fez isso, em pura maldade, pensando em atrasar os nossos planos e vingar-se de sua desonrosa expulsão. Este traidor rastejou até aqui sob a cobertura da noite e destruiu o nosso trabalho de quase um ano. Nós conseguimos nos deparar com vários episódios em que o medo é utilizado para controlar os trabalhadores. No primeiro momento, através de Napoleão, foi introduzido nas mentes dos animais que se eles não trabalhassem, o Sr. Jones, o líder humano da granja, voltaria. Eles voltariam a passar fome e sofrer violência e trabalhar feito escravos. Então, com esse episódio do moinho de vento, o medo não era mais introduzido pela história do Sr. Jones. Agora o Bola de Neve é inimigo, e não só isso. O Bola de Neve fez questão de atrapalhar o trabalho dos animais. Inclusive, tudo que aconteceu de ruim e tudo que vai acontecer de ruim, agora é culpa do Bola de Neve. Ele é extremamente perigoso, principalmente quando falamos sobre a proteção e a segurança da vida desses animais. Logo, se Bola de Neve é tão perigoso assim, com certeza ele tem espiões na granja para realizar a execução de seus planos. Os animais são mortos na granja, são mortos porque são espiões de Bola de Neve. Não porque questionaram alguma decisão, claro que não. Até porque todos os animais são iguais, são amigos. Aristóteles, na retórica, ele afirmava que o medo é uma paixão suscitada pela imaginação de um mal vindouro, que seja capaz de causar destruição e dor. E a condição para que experimentemos o medo é que estes males pareçam iminentes. Então, se Bola de Neve garante a segurança de um mal independente de qualquer coisa, na mente dos animais, ele deve ser seguido. Sansão, por exemplo, ele era um cavalo muito trabalhador e leal. Tanto que o lema dele era, trabalharei cada vez mais. Napoleão sempre tem razão. A questão aqui é que de fato havia uma manipulação por trás do trabalho escravo dos animais. Você coloca o medo, a necessidade de produção, trabalho exaustivo, por trás de um discurso mentiroso que beneficiaria a todos. E com isso, você faz muitas vítimas como Sansão, que morre acreditando em uma promessa de aposentadoria, de que um dia o trabalho dele seria recompensado por alguns anos de leitura e lazer. No final das contas, por mais que os animais variavam entre aqueles que sabiam ler pouco e aqueles que não sabiam ler e nem raciocinar direito, como é o caso das ovelhas, não havia outra escolha. O questionamento seria inviável, afinal ninguém queria o retorno do Sr. Jones ou do Bola de Neve. E ninguém ousaria questionar as instruções de um superior. Por fim, as ovelhas não repetiam mais 2 pernas bom, 4 pernas ruim. Mas sim foram levadas a repetir 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Porque finalmente os porcos tinham controle total da situação. A vida financeira da granja ia muito bem, não existia ameaça aparente de traidores, e os animais trabalhadores da granja se submeteriam a qualquer coisa que ouvissem, porque são fáceis de manipular. Os porcos, nesse caso, já não andavam mais sobre as 4 pernas. Eles andavam sobre 2 pernas traseiras. Os trabalhadores não conseguiam mais distinguir um porco de um homem e um homem do porco. No final, é citada a melhor frase do livro. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Isso se dá porque a revolução do bicho começa por uma ambição. Os animais não queriam se submeter aos homens. Para eles, é muito melhor se submeter a um animal. Já que o animal não agiria com tirania, já que são todos iguais.
Mas entra um contraponto. Alguns animais são mais iguais do que os outros. Independente se for homem ou animal, não dá para atingirmos uma total liberdade. Não se não queremos nos submeter ou submeter alguém. E nesse caso, a submissão, ela é sempre alcançada pelo lado mais fraco. O lado mais fraco, independente de qualquer discurso, ele é utilizado como base para sustentar a liberdade e a omissão alheia. No final, a revolução dos bichos aconteceu. Ninguém mais estava submetido a um homem. Agora eles estão submetidos a um deles. Como dizia C.S. Lewis, a eternidade com o coração mau é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta aqui embaixo, comenta o que você achou, porque é importante para o canal. E é isso, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!